Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Levi para mais um episódio. Venho falar hoje de um tema super delicado que é o segredo por trás da fascinação com símbolos. De cara, esse tema vem me questionar para falar para vocês, porque ontem eu estava lendo uma parte do livro onde o sonho de La Fontaine era que toda pessoa para ser um magnetizador fizesse uma formação para ter um nível de qualidade entre os magnetizadores, porque já estava bem difundido, mas tinha vários exemplos de magnetizadores que não eram bons, que não entendia a ferramenta maravilhosa que eles tinham na mão. Então o que eu venho aqui é para retribuir esse ideal, mas também para que a gente nos torne cabeça pensantes, porque existem formações por aí, mas muitas vezes essas formações nos limita. E a gente fica pensando, eu quero um guru para me dizer o que eu posso fazer, ao invés de cair de cara nos estudos e começar a virar uma cabeça pensante sobre o tema também. E eu sei também que muitos dos alunos querem cair de cara nos livros e não encontram quais livros ler. E às vezes algumas pessoas vão dizer que não tem literatura sobre o tema, e tem. Então, para somar hoje, eu quero falar sobre esse tema, e eu vou tentar falar em palavras, porque é uma coisa muito difícil de se colocar em palavras. Eu estou aqui já acho que é a 10ª vez que eu estou tentando gravar esse áudio e vejo que não ficou tão claro. Então, em princípio, eu queria falar sobre a fascinação com a fascinação com os símbolos, a estrutura disso, como você fazer isso. A estrutura é você dominar a fascinação, é bem simples. Você dominar a fascinação, parece simples na verdade. Dominar a fascinação, entender sobre visualização, praticar a visualização, dominar a visualização e dominar ainda mais o símbolo que você vai utilizar. O símbolo que eu vou utilizar? Isso, o símbolo que você vai utilizar. Porque não se tem regra. Levi, mas tenho que utilizar os 4 elementos? Não, você pode utilizar os 4 elementos. Tem que utilizar as runas? Também você pode utilizar as runas. Então eu posso utilizar esse símbolo aqui, que é o símbolo que eu conheço, que eu estudei há vários anos, que eu conheço intimamente. É esse mesmo que você deve usar. Essa é a estrutura. Você não pode e não deve ficar preso à estrutura X que o professor ensinou e eu não entendi e tô preso a ele, e isso é o lado ruim. A estrutura da fascinação com os símbolos é você entender o símbolo e através de uma metáfora, porque é isso que o símbolo é. Eu sei que vai ter pessoas que têm crença, por exemplo, as pessoas que estudam bastante o hermetismo, que acreditam na criação do mundo através dos 4 elementos, e isso não é um problema, mas que o símbolo por si só e várias outras teorias é, na verdade, uma metáfora para a gente entender essa questão complexa, como o Edson chama de princípio mental universal, princípio mental dinâmico universal, que o Mesmer vai chamar de magnetismo animal, e que outros vão chamar de Oid, de orgônio, de Di, de Ki, de Prana, e por aí vai, que é a energia que está permeada em tudo. Então, é através dessa visualização, é através do conhecimento da fascinação e através dessa metáfora desse símbolo, que é tudo isso que eu falei, que você vai transmitir essa metáfora para o paciente. Então, o símbolo, ele de certa forma é apenas um detalhe onde você pode utilizar qualquer outro símbolo que traga aquele mesmo resultado. É claro que um símbolo para o outro ele vai diferenciar, às vezes, dependendo da estrutura, digamos. Eu entendo de tarô, eu entendo de runas, eu entendo de elemento. Eu quero um símbolo bem passivo, que está muito ligado à intuição, que está muito ligado à questão feminina, que traz aqueles aspectos da conservação. Então utiliza a sacerdotisa do tarô. Utiliza Lagus das runas. Utiliza o elemento água, ou talvez o terra, até mesmo pensando do lado mais calmo e tal. Isso vai depender de cada pessoa, da sua intimidade com esse símbolo. Isso tem essa variabilidade, sim. Entende? A questão é qual o resultado que você quis, que você quer trazer para o teu paciente, o melhor, o que ele precisa, porque os símbolos ele vem para tratar a questão terapêutica.
terapêutica que o paciente está precisando ali. E um exemplo foi esse que eu dei, tá? E aí também vem uma questão a mais, que é a opção da utilização do símbolo na terapia. O Reiki, eu não sou mestre em Reiki, pretendo um dia, mas o Reiki eles utilizam símbolos. E qual é o domínio que um reikiano tem sobre a fascinação? Nenhum. Porque a estrutura verdadeira ali que importa é a transmissão de intenção, é o teu poder da vontade, que nada mais é a manifestação do teu desejo. Mas então quer dizer que não precisa de fascinação? Não, a fascinação ele pode trazer ali um transe que vai favorecer muito a captação do paciente naquela informação que tu tá mandando para ele, tá? E aí eu entro no poder de visualização, o teu conhecimento que você tem do eu mesmo para trabalhar a tua intuição nesse momento, que é indispensável. E aí a gente volta para aquele episódio que eu queria que vocês escutassem, se você tem dúvidas sobre isso, com uma entrevista com o André Zabatiero, que fala muito bem sobre isso. E a outra coisa é você estudar o teu símbolo, você até mesmo criar um, tá? Porque o que importa é o resultado. Não importa qual símbolo que você vai utilizar, desde que ele seja o símbolo certo, tá? Então, Levi, mas o símbolo certo é aquele que o professor conseguiu isso, isso e isso. Não, ele conseguiu isso, isso e isso através desse símbolo. Você pode dominar outro e conseguir isso também. Isso pode ser runas, isso pode ser os 4 elementos da alquimia, do hermetismo e por aí vai, tá? Então quer dizer que eu posso criar um? Pode. Eu posso simplesmente utilizar a intenção também. Mas você também pode criar um. Eu não acredito que eu possa criar um, Levi. O próprio Bardon, ele ensina você criar seus próprios mudras, digamos assim, tá? Mas, Levi, mudras já existem. Ok, existe. É maravilhoso quando a gente utiliza algo que já existe, porque é uma bateria ali, onde você aproveita a própria energia que vem potencializar junto com a tua energia, junto com a tua intenção, da tua vontade. Mas você também pode criar. E o Bardon, ele praticamente criou ali os seus mudras, de acordo com os elementos, terra, ar, fogo e o próprio Akasha, que ele chama, e para você conseguir manifestar cada elemento ali nas suas meditações. Então o próprio Bardon vem dizendo que é possível você criar suas metáforas para trazer uma manifestação disso. E eu tenho um exemplo onde um amigo meu, e foi por conta disso que eu estou fazendo esse episódio, ele disse que simplesmente fez a fascinação, ele tem o conhecimento da fascinação e também ele domina muito bem, ele tem isso nato dele, senão ele não conseguiria isso. E a irmã dele, que foi a pessoa a passar pela experiência, porque foi uma experiência que ele fez, onde ele não tinha o conhecimento das runas, simplesmente quis fazer um resultado que era tipo, a irmã dele não conseguir levantar da cadeira. Isso era apenas experimento, isso não tem a questão terapêutica, mas ao mesmo tempo a gente pode utilizar essa própria ferramenta para fazer uma sessão terapêutica, onde ela não conseguia levantar da cadeira, e ele utilizou todas as visualizações, toda a metáfora, através de palavras, de visualizações, para que ela não conseguisse isso. E ela depois falou: eu não conseguia levantar da cadeira, eu olhava para você, me sentia submissa, você com uma energia muito superior, e eu não conseguia simplesmente levantar da cadeira, sentia uma fraqueza nas pernas e não levantava. Eu não estou utilizando todas as palavras realmente ditas dele, mas o resultado foi esse. E ele disse que ainda assim traçou um símbolo que para ele significava aquilo. E quando ele me mostra o símbolo, era a runa Nautis, a runa da sujeição. Então faz todo sentido nessa situação, e isso pode ser simplesmente uma coisa do acaso, ou até mesmo um acesso do inconsciente coletivo que ele teve. Por que não? Então tá aí um exemplo dessa funcionabilidade, tá? Da técnica de cada um utilizar o seu símbolo, você entendendo essa estrutura, você se torna a cabeça pensante, e o que vai definir aqui é: poxa, eu quero dominar um símbolo, poxa, eu quero dominar sobre a questão da visualização. E aí você começa a pesquisar literatura ligada a isso, tá? E eu espero que isso tenha trago uma visão além daquilo que vocês esperavam sobre a técnica, possibilidades de vocês começarem a criar sobre isso, e sair daquela limitação de não achar
livros e pessoas que falam sobre isso. Poxa, então eu vou dominar os elementos. Poxa, então vai procurar ali. Então eu queria dominar as runas. Então vai procurar literatura sobre isso. Porque a fascinação, ela vem como um atributo. Não adianta pesquisar fascinação com símbolos mesméricos. Primeiro, porque símbolo mesmérico não existe. São símbolos alquímicos e herméticos. E depois que você não vai achar literatura sobre isso. Agora, se você procurar símbolos alquímicos, símbolos mesméricos, tarô ou qualquer tipo de oráculo, seja runas ou o que for, vocês vão achar sobre esses exemplos de estudo, e esse estudo deve ser aprofundado, e se puder fazer curso sobre essas técnicas, maravilha, tá? E se puder se aprofundar ainda mais além dos cursos, as leituras, melhor ainda, e depois com as práticas. Então, espero que isso tenha facilitado para vocês e vamos avante para tentar realizar o sonho de La Fontaine. E bons estudos e até mais, tá? Espero que tenham gostado. Tá. Não sei se vocês estão acompanhando lá no SoundCloud ou pela Apple ou pelo YouTube. Independente disso, se vocês têm dicas, sugestões, reclamações que não gostou, não deu para entender, vai colocando aí. Ou até mesmo sugestão de um tema novo, tá? Então, espero vocês no próximo episódio, espero que tenham gostado e até mais.